Pessoal, isso daí foi a explicação dos métodos a serem utilizados para dimensionar o gerador fotovoltaico. E agora nós vamos falar um pouco da associação dos painéis, certo? Então, pessoal, definida o gerador fotovoltaico, no caso, definido a potência do gerador fotovoltaico, o projetista ele deve organizar os módulos, como eu falei, de modo a manter o quê? Os níveis de tensões e correntes C6, no caso CC, né? Compatíveis com as entradas CC do inversor on-grid, certo? Como eu mostrei na aula passada, no caso na aula de ontem, o inversor ele tem aquela faixa de tensão MPPT e uma corrente nominal CC, certo? Então, o projetista ele deve organizar o sistema fotovoltaico de modo que a tensão do sistema esteja dentro daquela faixa MPPT, certo? Para que eu tenha o rastreamento do ponto de máxima potência e também que a corrente CC, a corrente elétrica de corrente contínua, ela seja compatível com a corrente da entrada MPPT do inversor. Ou seja, ela seja menor ou igual, certo? Então, pessoal, no projeto deve-se garantir que a tensão CC das strings ou do conjunto de painéis ligados em série estejam na faixa de tensão das entradas MPPT do inversor, certo? Quando os módulos são associados em série, pessoal, pela lei de Kirchhoff das tensões, né? Só dando uma relembrada aqui em circuitos elétricos, quando eu tenho a soma de vários painéis fotovoltaicos, no final, no caso a soma não, a associação em série de vários painéis fotovoltaicos, eu tenho uma soma de todas as tensões desses painéis, certo? Ok? Então, o critério que a gente tem que se ater é esse critério aqui, ó, certo? Eu tenho a minha faixa de MPPT, né? Eu tenho a tensão mínima e a tensão máxima do inversor. Então, a tensão CC da string ou das strings tem que estar dentro desse intervalo aqui, que é a faixa MPPT do inversor, certo? Ok, pessoal? Tranquilo? Então, quando vocês estiverem projetando, tenha isso em mente. A faixa MPPT do inversor, ela é definida lá pelo fabricante. Os módulos associados em série vão apresentar uma tensão maior, né, do que um módulo individualizado, e essa tensão dos módulos em série ela deve estar dentro dessa faixa. Mas pode, pessoal, ocorrer que as potências dos sistemas fotovoltaicos sejam grandes, ou seja, eu tenha grandes números de painéis e uma potência muito grande, de modo que eu não possa associar todos os painéis em série. Por quê? Porque eu posso superar a tensão máxima CC do inversor. Para que a gente possa resolver isso, para compatibilizar essa tensão, pessoal, dentro da faixa da MPPT do inversor, nós podemos distribuir o sistema fotovoltaico em strings de menores tamanhos, certo? Ou seja, em strings com tensões menores e associá-las em paralelo, certo? Porque como a gente lembra lá das leis de Kirchhoff, né? Ou de circuitos elétricos também, que a lei de Kirchhoff está associada, né? Essa parte. Quando eu associo elementos em paralelo, eles vão compartilhar da mesma tensão, não é isso? Então, se eu associar strings de painéis ou de módulos fotovoltaicos em paralelo, de modo que as tensões dessas strings sejam iguais, eles vão estar submetidos à mesma tensão. E uma outra opção são strings individualizadas. O que são essas strings individualizadas, pessoal? Se eu não preferir colocar as strings em paralelo, por um motivo do qual a corrente dessas strings em paralelo seja maior do que a corrente nominal do inversor, eu posso colocar strings individualizadas, ou seja, eu posso colocar strings somente em série, mas em tamanhos menores, certo? Por exemplo, no meu sistema, eu posso ter 4 strings, por exemplo, de 8 painéis. Eu posso associar
essas quatro strings em duas associações em paralelo, certo? Mas lá, durante a minha análise do meu projeto, eu vi que a corrente da entrada do meu inversor, ela é menor do que a corrente gerada pelas strings em paralelo. Mas se eu associar somente as strings individualizadas, ou seja, dividir em 4 strings individuais, a corrente gerada pelos meus painéis está dentro da faixa do inversor de frequência e também, atenção, está dentro da faixa MPPT, por serem strings menores, certo? Então, eu posso também trabalhar com strings individualizadas, ok? Beleza? Então, em caso de strings em paralelo, pessoal, as correntes são somadas de acordo com a lei de Kirchhoff das correntes, né? Que a gente já conhece. Beleza? Então, quando utilizamos strings de módulos em paralelo ou strings independentes, pessoal, a condição de corrente CC a ser transmitida para o inversor é a seguinte, ó. A corrente do grupo de strings ou a corrente das strings individualizadas, elas devem ser menor do que a corrente CC da entrada MPPT, certo? Do meu inversor, certo? Porque isso, se eu tiver uma corrente maior, eu posso danificar aquela entrada MPPT, porque eu vou ter uma sobrecorrente naquela entrada MPPT, ou eu não vou ter o rastreamento do ponto de máxima potência, ok? Devido a corrente ser maior do que a corrente máxima da entrada do inversor, certo? Então, o projetista ele deve seguir também essa condição aqui, ok? Com relação à corrente. Pessoal, o projetista deve se atentar às condições das equações 6 e 7, né? A equação 6 a tensão está dentro da faixa MPPT do inversor e a corrente também está abaixo da corrente máxima da entrada MPPT do inversor, certo? Para que a gente tenha a melhor geração ou o melhor rastreamento do ponto de máxima potência possível feito pelo inversor de frequência. Galera, mais uma vez, estão entendendo? Já falei agora das associações, vou falar do inversor on-grid. Todo mundo está entendendo? Pode continuar, professor. Ok, então. Qualquer pergunta, viu? Qualquer pergunta podem fazer, se tiver alguma dúvida. Mas vou continuar aqui. Então, vamos para a parte do dimensionamento do inversor de frequência, certo? Pessoal, aqui eu coloquei, sem querer, aqui o slide do inversor, me desculpem, eu acho que eu ia colocar em outro momento. Mas eu coloquei aqui e vou passar, certo? No caso, desculpa, é só para mostrar as faixas MPPT. Agora eu estou viajando aqui. Eu coloquei justamente para mostrar a faixa MPPT e a corrente máxima. Ó. Tá aqui, ó. Então, o range ou a faixa de tensão MPPT, para esses modelos do inversor do Fronius Primo, como eu já tinha mostrado ontem, gira aqui em torno, para esses modelos, do modelo 3.0-1 e do modelo 3.6-1, entre 200 e 800 volts CC. Para o modelo 4.0-1, entre 210 e 800 volts CC. E para o modelo aqui 4.6-1, 240 e 800 volts CC, certo? E essa faixa MPPT, pessoal, varia de fabricante para fabricante. Não é um valor assim padrão entre os inversores. Isso vai depender de fabricante para fabricante. Eu fiz um projeto uma vez com o inversor ABB, a faixa, por exemplo, o MPPT dele era de 200 a 600 volts, era uma faixa menor do que o inversor Fronius. E aqui em cima, pessoal, é a corrente nominal das entradas MPPT. Então, a corrente do meu gerador fotovoltaico deve ser menor do que essa corrente aí de entrada para cada entrada MPPT, certo? Agora sim, eu que estava viajando pensando que tinha colocado um slide a mais. Desculpe, pessoal. Vamos agora para o dimensionamento da String Box CC.
Pessoal, a String Box é o equipamento utilizado para a proteção do sistema da parte CC, né, da geração CC, com a conexão do inversor de frequência grid-tie ou no caso, o inversor de frequência grid-tie, eu ia falar o microinversor, mas o microinversor não precisa da String Box CC, certo? Mas o inversor grid-tie, ele precisa dessa String Box para fazer a proteção do lado CC do sistema fotovoltaico. Então, pessoal, geralmente as String Box, elas vêm padronizadas, ok? Então, quem estiver aí começando a fazer os projetos, estiver pensando a fazer os projetos, essas String Box aqui, quando você vai entrar em contato com o fabricante, elas já são padronizadas em determinados valores de tensão e de corrente para a chave seccionadora e também para o DPS, certo? A chave seccionadora, pessoal, é comumente encontrar numa corrente nominal de 25 amperes, tá? E o DPS é encontrado numa tensão em torno de 1000 volts CC, certo? Ok? São valores padrão, principalmente para String Box de menor porte, para sistemas fotovoltaicos de menor porte. Mas esses valores, eles podem mudar de acordo com o tamanho da String Box e também com o número de entradas e saídas que essa String Box ela pode apresentar. Como a gente viu na aula passada, eu posso ter várias entradas e várias saídas, certo? A depender de quantas entradas ou saídas eu tenho na String Box, esses valores de corrente nominal da chave seccionadora e da tensão nominal do DPS-CC, eles podem variar. Geralmente varia a corrente da chave seccionadora. O do DPS, a tensão geralmente é 1000 volts CC mesmo. Então, os arranjos distintos devem ser instalados em entradas diferentes, certo, pessoal? Quando eu falo arranjos distintos, eu falo arranjos em orientação diferentes. Então, ou orientações diferentes ou em strings diferentes, certo? Ok? De modo que a soma das correntes não supere a corrente da chave seccionadora, como eu tinha falado ontem. A chave seccionadora ela tem essa corrente limite. Então, as correntes CC geradas, elas não devem superar também a corrente da chave seccionadora da String Box, certo? O projetista também tem que estar atento a isso, ok? Então, fileiras ou strings em orientações diferentes devem ser conectadas em entradas distintas. Por quê, pessoal? Porque como eu tenho orientações diferentes, eu vou ter níveis de radiações diferentes. E níveis de radiações diferentes vai me provocar níveis de correntes diferentes. E isso não é interessante para o sistema fotovoltaico, justamente pelo que eu apresentei ontem. Quando eu tenho strings com tensões ou correntes diferentes, certo, pessoal? Eu posso ter o efeito da fonte e da carga, certo? Uma string será carga para outra string, ok? Então, se eu tenho orientações de strings em orientações diferentes, é interessante colocar essas strings em orientações distintas em entradas na String Box também distintas, ok? Agora, se eu tenho strings com a mesma orientação, certo? Com a mesma inclinação, com a mesma angulação azimutal, eu posso associá-las em paralelo, por exemplo, e colocar em uma entrada só, tá? Então, a corrente CC do meu sistema fotovoltaico maior do que a corrente da chave seccionadora, pessoal, da String Box, deve-se instalar uma nova String Box, certo? Beleza? Porque ou uma nova String Box ou uma String Box com um suporte de corrente maior, certo? Porque se a gente superar essa corrente nominal da chave seccionadora, a gente vai provocar o defeito nessa chave. E aí eu não vou conseguir fazer a interligação do meu sistema fotovoltaico até o meu inversor de frequência. Então, deve-se atentar também a isso. Se no meu projeto eu estimei uma corrente de geração e ela está dando acima da corrente nominal da chave seccionadora da String Box, eu tenho que prever uma String Box maior com a chave seccionadora com corrente maior
ou uma outra string box para que eu possa comportar um outro grupo de strings de painéis, certo? Então, caso a corrente CC de saída seja maior do que a corrente de entrada MPPT, certo, pessoal? E aí isso já não inversou, e não existe saídas na string box suficiente, certo? Deve-se instalar uma nova string box para comportar a nova organização de painéis. O que é que eu quero chegar com esse ponto? Por exemplo, um cliente ele começa a fazer o seu projeto, ou contrata uma empresa para fazer o projeto dele, e ele instala aquele sistema na casa dele ou no comércio dele. Mas ele viu que estava consumindo mais, ia colocar mais ar-condicionados na casa dele, ia colocar mais equipamentos, ia aumentar o tamanho da casa ou o tamanho do seu comércio, certo? Tinha lá o seu sistema fotovoltaico instalado para um determinado consumo, só que o consumo dele vai dobrar, certo? E aí ele procura novamente a empresa, por exemplo, para aumentar a carga de geração dele, ok? E no momento do projeto, no primeiro projeto, a string box ela já estava totalmente completa, né? De entradas e saídas, a entrada CC e a saída para o inversor. E aí ele deseja aumentar e a empresa lá diz, para aumentar o seu sistema, a gente vai ter que aumentar o número de painéis, obviamente, e para aumentar o número de painéis, a gente vai ter que trocar ou acrescentar uma nova string box. Por quê? Porque eu não tenho mais a possibilidade de instalar strings ou painéis nas entradas daquela string box antiga, e as saídas dela também já estão totalmente comportadas, certo? E a corrente nominal lá, se eu colocar um sistema novo, sobressalente para aquele novo consumo, vai superar, por exemplo, a corrente nominal da minha chave seccionadora. Então, pessoal, caso não exista, no caso, caso a corrente seja maior do que a entrada MPPT, ou eu tenho um aumento do sistema e as string box não consiga comportar esse aumento do sistema, eu tenho que prever uma nova string box para aquele aumento, o aumento do sistema fotovoltaico do cliente, certo? Ok?